Nesse momento, nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 15, que nos diz: Então disse o Senhor Deus a Moisés: Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Neste momento, tomando esta palavra como a nossa alimentação espiritual, nós vemos ali um povo que estava desesperado, um povo que havia saído do Egito, havia saído daquela situação de escravidão, situação de sofrimento na terra do Egito. Era um povo que estava clamando a Deus por um libertador, e Deus havia ouvido o povo, havia tido misericórdia com o seu povo, e levanta um homem, levanta a Moisés para que ele fosse o libertador do seu povo. E Moisés foi. Como nós lemos na palavra do Senhor, nós conhecemos muito bem a história, que Moisés foi a seu povo. Foi difícil Moisés convencer o povo de que tinha chegado o momento do livramento do jugo, do sofrimento, da escravidão, do martírio, do sofrimento lá nas terras do Egito. E nesse momento, Deus liberta o seu povo. Nós conhecemos muito bem as passagens bíblicas que nos falam a respeito das pragas que ocorreram sobre o Egito. Nós vemos também o livramento do povo de Moisés nesta hora, ao lermos as palavras, as páginas, os capítulos da Bíblia. Nesse momento, o povo estava desesperado. Quando o povo vê Faraó e seu exército vindo ao seu encalço, o que é que o povo tem diante de si? À esquerda, areia. À direita, areia. Aquele imenso deserto. Diante dele, o mar. Olhando para o alto, eles têm o céu. Para baixo, eles têm o chão. E diante deles agora, neste momento, eles têm um grande exército que os destruiria completamente. O povo fica desesperado. O povo não sabe o que fazer. O povo não tem para onde ir, não tem para onde fugir. E começa a clamar a Moisés, dizendo que era preferível ter ficado nas terras do Egito. Era preferível ter ficado lá, porque lá pelo menos eles teriam uma cova para serem enterrados. E ali naquele momento, no deserto, só areia que eles têm diante deles. O medo se abate sobre o povo de Moisés. A tristeza, a angústia, o desespero, eles não sabiam o que fazer e começaram a clamar por Moisés, começaram a pedir que ele fizesse alguma coisa, começaram também a culpá-lo dessa situação que eles estavam agora. E também estavam culpando ao próprio Deus por estarem nesse momento, nessa situação. Moisés, ele se achega diante de Deus e clama, intercede pelo seu povo e diz a Deus o que estava acontecendo, o desespero que ele estava naquela hora. E Deus diz a Moisés: Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E quem marcha, anda. Quem marcha, caminha. Quem marcha vai de uma direção a outra. Quem marcha sai de uma situação e ruma para uma posição. E nesse momento nós vemos ali a palavra do Senhor, nós vemos Deus ali dizendo a Moisés para que chegasse o seu povo e dissesse que ele deveria reagir. O povo deveria tomar uma atitude nesse momento, deveria realizar uma ação de sair de um local e ir para o outro. Mas para onde? Para o meio do mar? Muitas pessoas poderiam ter questionado: para onde nós iremos? Não temos asas para voar para o céu. Não somos como os animais e os bichos que fazem buraco na terra para se esconder.
Não podemos fugir para a direita ou para a esquerda, que o exército vai nos destruir. Não podemos enfrentar o exército de Faraó, que nós vamos sucumbir. Nós vamos para o mar para morrer afogado. Não temos para onde ir, Moisés. Muitas pessoas poderiam ter dito isso, mas era Deus quem estava ali. Era Deus quem iria pelejar pelo povo de Moisés. Era Deus que estava ali naquele momento para dar o livramento ao seu povo que estava sofrendo e havia clamado, havia pedido socorro, havia pedido a intervenção de Deus. E nesse momento, Moisés, ele cria que Deus tinha realmente uma saída para o seu povo. Deus tinha uma saída. E a saída que Deus havia dito era: diga ao povo que marche, que ande, que vá para o horizonte. Deus, nesse momento, estava desafiando o povo para que agisse com fé, tivesse confiança, tivesse a certeza que ele teria o livramento naquele dia, naquele momento, naquela hora. Mesmo assim, alguma dúvida estava pairando sobre algumas vidas ali, algumas pessoas poderiam estar desacreditadas da ação de Deus. Claro que em meio a essa situação, nem todo o povo estava confiante, nem todo o povo estava crente que haveria o livramento. Mas Deus diz a Moisés: diga ao povo que marche e observe e contemple o horizonte, porque além do horizonte está o livramento. E essa é uma grande verdade. Hoje, para nós, não é diferente. Em muitas vezes, em muitas situações, nós nos sentimos como este povo. Nós olhamos para a direita, nós olhamos para a esquerda, nós olhamos para cima, para baixo, nós olhamos para trás e não vemos saída alguma. E olhamos para frente, também não há possibilidades, não há o que ser visto. Nós muitas das vezes ficamos nessa situação. Mas Deus, em sua palavra, através da sua palavra, Ele quer dizer que sempre há o escape, sempre há a libertação, sempre há a ação de Deus, sempre há, nesse momento, a intervenção divina. Por isso, em algumas situações que nós enfrentamos no dia a dia, em algumas situações que nós não vemos uma saída a princípio, Deus quer dizer, Deus está mostrando que sempre haverá uma saída, sempre há uma saída, porque Deus é Deus, Deus é o nosso Senhor. Por isso, no nosso dia a dia, por isso, diante dos problemas, diante das lutas, diante das dificuldades, diante dos momentos de tristezas que nós passamos por esta vida, que nós temos enfrentado, Deus em sua palavra diz para cada um de nós: marche, levante, lute para sair dessa situação e rumar para uma posição. O que Deus estava fazendo ali naquele momento era, Deus havia tirado o seu povo de uma situação de escravidão e colocaria algum tempo depois o povo numa situação de livramento, livramento da escravidão, livramento do sofrimento, livramento da opressão do faraó e do seu povo, e do exército, e daquela situação a qual o povo havia sucumbido algum tempo antes. Deus estava dando o livramento, Deus estava agindo na hora certa, no momento certo, e é assim que Deus age até hoje, na hora certa, no momento certo, Deus dá o livramento, Deus dá a saída, Deus dá o escape, mas é necessário que nós creiamos em sua palavra, nós creiamos que Ele quer agir em nossa vida. Claro que não é fácil. Não é fácil buscar sair de uma situação para arrumar a uma posição abençoada e privilegiada.
E muitas das vezes na nossa vida, nós nos conformamos, nós nos adaptamos, nós nos acostumamos a viver numa área que se torna uma área de conforto em nossa vida. Só que essa área de conforto traz grandes problemas, prejuízos e situações difíceis, degradantes para nós. E por isso nós somos desafiados a sair desta área de conforto, que realmente não é confortável, e Deus nos chama para ir adiante, para uma área que a princípio era desconfortável, mas que se tornará no momento de vitória, onde nós poderemos nos regozijar, nos alegrar e dizer que até que Deus tem nos abençoado, até que Deus tem nos sustentado, Deus tem sido conosco, tem iluminado o nosso caminhar, o nosso agir a cada momento. Moisés, nesse momento, estava diante do povo e tinha diante de si uma situação terrível. E ele colocou diante do Senhor Deus. Ele clamou a Deus dizendo: eu estou numa situação difícil, Senhor. O povo clama a mim, o povo está me culpando, o povo está a ponto de te culpar por essa situação, porque nós vamos perecer. O exército de Faraó vai acabar conosco, nós não temos saída, não temos escape, não temos o que fazer. Mas Deus mostrou a Moisés. Ele deu uma saída e deu uma ordem: diga ao povo que pare de reclamar. Diga ao povo que pare com essa falta de confiança em mim. Diga ao povo que não seja incrédulo, mas seja crente. Diga ao povo que ele precisa, mais do que nunca, agora agir com fé. É um povo que teve fé e teve confiança, clamou e gritou e orou e pediu o livramento de Deus, pediu e Deus atendeu. E quando Deus atendeu, parece que o povo se esqueceu. O povo não estava acreditando. O povo queria voltar, havia se arrependido de ter fugido da terra do Egito. Não é diferente hoje. Muitas pessoas hoje têm orado, têm pedido a Deus, têm feito campanhas de oração, têm feito o possível e o impossível, e quando Deus abençoa, essas pessoas não acreditam. Essas pessoas acabam voltando para trás, elas duvidam, elas não acreditam de fato que Deus naquele momento veio com a bênção, veio com o livramento, veio com a sua ação para abençoar essas vidas. É o que tem acontecido na nossa vida. A cada dia que nós vivemos, nós enfrentamos lutas, dificuldades, são tribulações diárias. Cada dia nós temos uma luta para lutar e vencer. A cada dia Deus nos ajuda a superar os nossos medos, as nossas dúvidas e ir em frente. Levantarmos a cabeça, olharmos diante de nós, contemplarmos o horizonte, irmos, marcharmos e vencermos a luta. Diz a palavra, quando Deus diz a Moisés: diga ao povo que marche, quem marcha, marcha para frente, marcha para lutar, marcha para vencer, marcha. Deus estava fazendo nesse momento com que o seu povo se conscientizasse de que ele estava numa luta. O povo agora estava lutando não contra o exército de Faraó, não estava lutando contra Deus, estava lutando contra si próprio. A falta de fé, a falta de confiança, a falta da certeza. Era isso que estava acontecendo naquele momento e Deus estava dizendo para que o povo cresce, o povo confiasse, o povo agisse, o povo fosse para frente, para o campo de batalha, para o horizonte, para vencer e receber a bênção, a recompensa prometida, que era a libertação da escravidão, de uma triste situação. Muitas pessoas hoje estão escravizadas por várias coisas. Elas dependem de algo, não conseguem se livrar, não conseguem se libertar, estão presas,
estão desesperadas, não sabem mais o que fazer. Muitas acabam fazendo alguma bobagem, algumas acabam cometendo erros gravíssimos, acabam pecando, não sabem realmente o que fazer, porque não buscam em Deus, não tem Deus em sua vida e têm sofrido por essas e outras situações. Muitas pessoas hoje estão nessa situação e Deus quer tirá-las dessa situação. E para isso Ele conta conosco, que já fomos tirados de várias situações difíceis, situações tristes, momentos atribulados. Deus agora quer agir através de nós. Deus, Ele confia em nós. Deus, Ele acredita em nós. Deus sabe que nós podemos ir no seu nome e dizemos às pessoas que vivem à nossa volta, que convivem conosco, Deus quer que nós falemos para elas: levante a cabeça, reaja, creia, não desista, seja firme, vá adiante, você vai vencer, você vai superar mais esta, você vai conseguir. É o que a palavra de Deus diz nesse momento, diz para todos nós. A palavra do Senhor é muito mais do que nós podemos imaginar. A palavra do Senhor é vida. A palavra do Senhor é vitória. A palavra do Senhor é livramento. A palavra do Senhor é transformação de vida. A palavra do Senhor, ela vem para nos alimentar, para nos socorrer, para nos direcionar, nos posicionar e nos motivar a irmos adiante e não ficarmos parados. Moisés, então, olha para o seu povo e diz: olha, Deus nos deu uma ordem. E a ordem que ele deu é: olhemos para frente, contemplemos o horizonte e marchemos. Vamos adiante que nós vamos vencer. Não se preocupem com o mar que está diante de nós, porque o mar hoje pode ser um grande problema, um grande obstáculo, uma grande tribulação, e ele será afastado. Deus removerá. Qualquer tipo de mar que estiver à nossa frente, diante de nós, Deus vai remover. Deus vai nos abençoar. Deus vai agir, porque Ele quer nos abençoar. Ele quer nos dar o livramento. Ele quer ser conosco. Ele quer nos proporcionar esta bênção maravilhosa de o termos como nosso Senhor, Salvador e Libertador. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos confiar. Não é hora para duvidar, não é hora para desistir, não é hora para jogar tudo para o alto e se acovardar e fugir. Não é hora. Deus nos chama para enfrentar as lutas, as dificuldades, os problemas. Deus está nos chamando neste momento. Deus confia, Deus ele acredita que nós vamos reagir, que nós vamos vencer esta batalha e não vamos desanimar em hipótese alguma. Olha, como é o amor de Deus, como Deus nos ama. Deus não queria o seu povo lá naquele sofrimento. Deus não queria o povo parado. Deus não queria que o povo desistisse do livramento, da libertação. Deus não queria. Deus não quer hoje que nós venhamos a desistir, que nós não acreditemos do que Ele tem a nos oferecer, a nos abençoar. Nós enfrentamos realmente, nos dias de hoje, muitos problemas, muitas lutas, muitas tribulações, muitas dificuldades. Podemos mudar o nome de tudo isso para mares,
há muitos mares diante de nós. Há muitos faraós atrás de nós. Há muito deserto à nossa direita, à nossa esquerda. Não há saída a princípio, nem para cima, nem para baixo. Mas Deus, em sua palavra, nos chama a acreditar que chegou o momento, que chegou a hora do livramento, da saída de uma situação para uma posição abençoada por Deus. E quando falamos aqui uma posição abençoada por Deus, não falamos em status, falamos em provisão divina, falamos em ação de Deus na nossa vida, falamos da intervenção divina onde nós saímos de uma situação desagradável, uma situação de opressão, uma situação de perseguição, uma situação de incredulidade, para uma posição abençoada diante de Deus, onde Deus quer fazer grandes coisas em nossa vida. Esse é o nosso Deus, um Deus maravilhoso, que está nos abençoando a cada momento. É um Deus que está agindo, é um Deus que agiu no passado e está agindo hoje e vai continuar a agir. Mas é necessário também que as pessoas creiam, que as pessoas acreditem que Deus quer fazer algo em sua vida. Nós não podemos, em hipótese alguma, duvidar do que Deus tem a nos oferecer. Chegou o momento de nós fecharmos o guarda-chuva, para que as bênçãos parem de rolar pelas laterais do guarda-chuva e nós ficarmos sem receber as bênçãos de Deus. E quando eu falo bênçãos de Deus aqui, Deus quer nos abençoar de várias formas. Então não vamos ficar pensando que nós devemos ser abençoados com bens materiais, bens financeiros. Claro que Deus quer nos abençoar. Deus não quer que nós fiquemos vivendo uma vida de miséria. Mas Deus quer nos abençoar com muitas outras bênçãos que nos ajudam no dia a dia. Como superar as lutas, como superar as dificuldades, como superar as tribulações, como agirmos em meio à tristeza, como vivemos num mundo caótico, um mundo problemático, um mundo cheio de violência. Deus quer nos ajudar a suportar, a testemunharmos do seu amor às vidas que vivem ao nosso redor, que convivem conosco, para que possamos compartilhar da salvação, das boas novas reveladas em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nesse momento, Deus estava salvando o seu povo. Deus estava salvando o seu povo fisicamente da destruição de Faraó e de seu exército e espiritualmente da incredulidade, da falta de fé que eles estavam tendo nesse momento. Deus estava agindo. E Deus estava usando a Moisés como seu instrumento para que eles se conscientizassem da necessidade de sair de uma vida de incredulidade e buscar uma vida de credulidade, porque chegara nesse momento, o momento do livramento, da libertação de Faraó, de seu exército e da opressão e da escravidão na terra do Egito. Hoje, nós somos chamados. Deus está nos chamando para que nós possamos libertar vidas. Muitas vidas que estão presas no mundo de pecado. Vidas que estão presas em situações das mais diversas. Muitas pessoas hoje estão presas em problemas, em lutas, em dificuldades, em opressões que são sinônimos de Egito. Não Egito hoje como país ou como nação, mas como uma situação de escravidão, uma situação de dificuldade, em que a princípio não consegue se enxergar uma saída, não consegue se enxergar um mínimo de esperança possível. Mas nesta hora, nesse momento, nós temos a certeza que assim como Deus agiu no passado, Deus continua a agir
para livrar, para libertar as pessoas das mais diversas formas de escravidão que possamos imaginar. Esse Deus é maravilhoso. Nós vemos na palavra do Senhor. Ao folhearmos a Bíblia, nós podemos observar a ação de Deus em vários momentos da história humana. E hoje não é diferente. Deus está agindo na história humana, Deus está agindo na nossa vida, na nossa história, na nossa família, na nossa sociedade. Claro que muitas das vezes as pessoas não conseguem enxergar a mão de Deus, mas a mão de Deus está para todos que possam vê-la, possam senti-la, possam nesse momento observar e dizer: obrigado, Deus, obrigado porque eu posso contemplar a tua ação, o teu agir. Eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que tem feito em nossa vida. É o que as pessoas podem observar e dizer e declarar. Naquele momento em que Deus disse para Moisés: diga ao povo para parar de reclamar, parar com essa situação de incredulidade, e faça o povo, e conscientize o povo, e diga ao povo para reagir, para tomar uma atitude, ter uma postura e avançar, ir para frente, para adiante. Contemple o horizonte, vá para o horizonte para receber o que Deus tem de melhor. E nesse momento o melhor era a libertação da escravidão. O que é que nós precisamos hoje? Quais são as nossas necessidades hoje? Nós temos colocado diante de Deus, nós temos orado, nós temos clamado, nós temos em nossas orações, nós temos clamado a Deus, temos pedido a sua intervenção, o teu agir a cada momento. Nós temos feito isso. Por quê? Porque nós acreditamos em Deus. Até mesmo algumas pessoas que dizem não acreditar muito em Deus, quando a coisa aperta, também se lembram de Deus. Essa é uma verdade que não dá para ignorar. Nós, povo de Deus, e também as pessoas que ainda não fazem parte do povo de Deus, nós temos que ter essa certeza. Deus é Deus. Deus está agindo. Deus existe. Essa é a nossa fé. Ainda que Deus seja questionado, Deus é Deus e nele nós cremos. Assim como aquele povo que a princípio estava duvidando, estava clamando, estava pedindo, estava desesperado, esse povo pôde ver a ação de Deus, a mão de Deus, o livramento de Deus. Nós hoje também podemos observar o livramento de Deus, o agir de Deus. Deus tem agido a cada momento. Deus tem agido. Só não vai perceber quem não quiser perceber que Deus está agindo, Deus está abençoando, Deus está agraciando, Deus está libertando, está livrando, Deus está curando, Deus está fazendo obra tremenda a cada momento, Deus está agindo na vida da humanidade, Deus está agindo a cada minuto e nós podemos testemunhar esta verdade. Não podemos desanimar, não podemos duvidar. Claro que há muitas vidas que se decepcionaram, que se sentiram enganadas, frustradas, iludidas, decepcionadas. Muitas pessoas sentiram e têm sentido, mas Deus em sua palavra diz: não desanime, não desista. Não abaixe a cabeça, não volte para trás, não jogue tudo para o alto. Confie, vá
lute e você verá a vitória de Deus. E lutar aqui não é lutar contra as pessoas, não. Não é brigar contra as pessoas, não é passar por cima das pessoas, porque a vontade de Deus é salvar toda a humanidade. Por isso, a nossa luta começa numa vida de oração, onde nós estamos orando e pedindo a intervenção de Deus pelo quebrantamento de corações humanos, que tem promovido tudo isso que a gente observa pelos meios de comunicações. Nós temos pedido a ação de Deus, o agir de Deus, que Ele esteja abençoando essas vidas, que haja transformação nessas vidas. Porque a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é contra as situações de opressão, todas as formas de opressões. A nossa luta é contra isso. Não é contra pessoas, é contra as opressões, é contra tudo aquilo que leva à tristeza, que leva à violência, que leva ao desespero. É tudo isso. E nós podemos saber que é coisa maligna que está por trás de tudo isso. Nós sabemos que realmente é uma luta espiritual. É uma luta realmente entre o bem e o mal. E nós estamos aí nessa luta entre o bem e o mal. Deus está nos abençoando. Quando Ele diz, levante, vá adiante, lute e vença. Deus está nos chamando, porque Ele acredita e confia em nós que nós vamos nos afastar do mal e vamos vencer o mal através do bem, através da ação de Deus, porque Deus é o nosso Senhor e Ele nos chama nesse momento para sermos seus instrumentos e chegarmos às pessoas e apregoarmos que chegou o momento da salvação, apregoarmos as boas novas da salvação em Cristo Jesus. E temos a certeza, Deus falou conosco também. Deus está falando também para nós. Marche. Chegou o momento de você caminhar com as próprias pernas. Chegou o momento de você se levantar, levantar a sua cabeça, reagir, ter uma atitude, ter uma ação agora, confiar, ter fé e acreditar. Não desistir, não desanimar, mas ir à luta. Porque a vitória é certa, é uma promessa que Deus tem para todos nós. É o que nós cremos, acreditamos e confiamos. Por isso, na certeza dessa promessa, vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, nesse momento eu tomo posse da Tua promessa de ser mais do que vencedor. Eu creio, Senhor, assim como Tu disseste a Moisés, para que o povo parasse de clamar, que toda dúvida, toda falta de fé, toda incredulidade fosse destruída, fosse arrancada de sua vida. Nós te pedimos nesse momento, ajuda, Senhor, ajuda cada um de nós, fortalece cada vida que está cambaleante nesse momento, cada vida que está cheia de problemas, de lutas, dificuldades, pessoas que estão, Senhor, perdendo a fé, pessoas que estão com a fé balançada, pessoas que não têm fé alguma, Senhor. Nós te pedimos nesse momento, Senhor, traz o livramento, traz a libertação, liberta essas vidas da escravidão, Senhor, liberta essas vidas, Senhor, do medo, do receio, da angústia, da ansiedade, liberta, Senhor, dos vícios, liberta, Senhor, das situações caóticas que o mundo coloca diante delas, liberta dos laços malignos, Senhor, liberta essas vidas porque precisam de Ti, precisam de libertação, precisam de livramento, precisam da Tua ação, Senhor. Por isso, nesse momento,
momento nós nos colocamos aqui, nós oramos, nós clamamos, nós pedimos a tua intervenção, o teu agir pelas pessoas que vivem conosco, as pessoas que convivem conosco, por nós mesmos, por nossas famílias, Senhor, pelos nossos políticos, pelos empresários, Senhor, pelas pessoas, pelos povos, pelas etnias, Senhor, por toda a humanidade, Senhor. Nós pedimos, são vidas humanas preciosas, Senhor, que muitas delas estão enlaçadas nesse momento pela ação maligna. Por isso, nesta hora, Senhor, nós pedimos, Senhor, a tua ação. Abençoa, Senhor. Dá-nos, Senhor, a cada momento a disposição para reagirmos, termos uma atitude, termos uma postura para enfrentarmos o mal, Senhor, e superar, e marcharmos, e crermos que é além, Senhor, além do horizonte, nós veremos o livramento, nós receberemos a tua promessa. Por termos acreditado e termos reagido, nós sabemos, Senhor, que tu estarás conosco sempre, a cada momento. E tu estarás conosco, Senhor. Nós te pedimos nesta hora, Senhor, liberta as pessoas que estão presas, Senhor, pessoas que estão escravizadas, liberta nesse momento, traz a libertação para que elas também possam usufruir nesse momento da salvação, do livramento, elas possam atravessar o mar, Senhor, e saírem de uma situação e abençoadas, gozarem de uma posição abençoada de livramento e libertação em nome de Jesus. Amém.